Em nome de Deus da nossa comunidade, eu inicio nesse instante a 25ª sessão ordinária aos 5 dias do mês de agosto de 2024, exatamente às 20 horas e 35 minutos. Peço ao senhor secretário que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores. Alderi Cláudio Vieira, Alexandre Estevão Silva de Andrade, Diego Aparecido Marques das Flores presente, Jair Pacífico Júnior, Joel Moreira, José Roberto de Sena, José Vitor de Araújo Biagi, Márcia Regina Enes dos Santos, Maria Helena Briano, Stefano Schwartz Reginato e Washington Ferreira de Souza. Senhor presidente, temos 11 vereadores presentes. O número de presença é regimental. Peço aos senhores vereadores que façam a oração do Pai Nosso e da Ave Maria. Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Expediente. Ata 28/2024, da 24ª sessão ordinária, realizado no dia 15 de julho de 2024. Em discussão. Ninguém que faz uso da palavra e coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se levantem. Aprovado por todos, arquive-se. O ofício 307 de 2024, de autoria do Executivo Municipal, ao senhor secretário para leitura. Ofício 307 de 2024. Senhor presidente, com os nossos cordiais cumprimentos, acusamos a recepção do ofício número 065 de 2024, contendo o requerimento abaixo, aprovado por esse legislativo em sessão ordinária. Requerimento número 028 de 2024, autoria Alexandre Estevão Silva de Andrade, solicitando informações que indiquem o motivo pelo qual o referido projeto de lei para redução da carga horária de servidores que têm filho que necessitam de cuidados especiais. A pretensão de redução de carga horária sem compensação ou diminuição proporcional do vencimento representa, ainda que por via óblica, a concessão de aumento de vencimentos em relação às horas de trabalho, gerando situação de desigualdade em relação aos demais servidores municipais ocupantes da mesma função. Neste sentido, as recentes decisões abaixo transcritas, proferidas pelo ETJSP, Servidora Pública Municipal, Mandado de Segurança, Município de Lourdes, impetrante com filho portador de epilepsia refratária e deficiente intelectual leve. Pretensão de redução da carga horária sem compensação e redução dos vencimentos através da interpretação analógica do artigo 98, Lei Federal número 8.112/90, aplicável a servidores da União e autarquias federais, impossibilidade, discricionariedade legislativa quanto às formas de efetivação das proteções constitucionais à criança e deficientes, não verificada omissão legislativa que justificasse a aplicação analógica de lei de ente federado, diverso pretensão de aumento de vencimentos por hora trabalhada, ausente contraprestação ao ente público, representando enriquecimento sem causa e quebra de isonomia em relação aos demais servidores municipais. Vedação da súmula vinculante número 37 do C.STF ao aumento de vencimentos por isonomia em relação aos servidores federais, municipalidade que, entretanto, deferiu administrativamente jornada especial de trabalho com exigência de compensação anteriormente à vigência da Lei Federal número 13.370/2016. Revogação que se limita à redução da carga horária sem compensação,
não havendo negativa para concessão mediante devida contraprestação, documentos que atestam que o horário reduzido foi mantido desde o deferimento administrativo inicial e é compatível com o horário escolar do filho da servidora. Ausência de contrariedade da impetrante impossibilidade de impor ao município a obrigação de concessão de horário especial sem compensação. Sentença de concessão da segurança reformada. Recursos oficial e voluntários do municípios providos. Servidora pública estadual, pretensão à redução da jornada de trabalho mediante a supressão das horas noturnas, sem prejuízos da remuneração para tratamento de sua filha deficiente mental. Não cabimento, ausência de disposição legal a embasar a pretensão da autora. Procedentes, ação julgada improcedente na primeira instância. Sentença mantida, recurso não provido. Destarte, a administração pública está vinculada ao princípio da legalidade, de forma que, sem base legal, não lhe é permitido conceder direitos, criar obrigações ou impor vedações discricionárias e sem motivação. Servidora pública estadual, mandato de segurança, redução de jornada sem prejuízo da integral remuneração e sem compensação de horários. Direito invocado não expresso em norma legal. Extinção por carência de ação. Decisão mantida em segunda instância. Recurso desprovido. A impetrante é servidora pública estadual e requer aplicação analógica da Lei Federal 8.112/90, que, segundo ela, conferiria ao servidor responsável legal que cuide diretamente de portador necessidade especial, que comprovadamente necessite de assistência permanente, o benefício da redução da jornada de trabalho sem redução de vencimentos. Contudo, não há previsão legal no âmbito estadual do benefício pretendido. Existe apenas uma proposta de emenda à Constituição estadual em trâmite. Aliás, a pretensão da impetrante para a redução da jornada de trabalho sem prejuízo da integral remuneração e sem compensação de horários não encontra respaldo na legislação federal invocada. Dispõe o artigo 98 da Lei Federal número 8.112/90, que é concedido horário especial ao servidor portador de deficiência quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário, e que tais disposições são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente portador de deficiência física, exigindo-se, porém, neste caso, compensação de horário na forma do inciso 2 do artigo 44. Compensação de horário até o mês subsequente ao da ocorrência a ser estabelecida pela chefia imediata. TJSP, apelação número 100.1557-28 de 2015. Ponto 826 do 0568. Relatora Isabel Congan. Primeiramente, é crucial estender que os níveis de graus de autismo são categorizados em 3 grandes grupos de acordo com o DSM-5. E, a partir disso, compreender melhor a classificação do autismo. Esses níveis de suporte de autismo variam de acordo com a necessidade de suporte do indivíduo. E os níveis de autismo, que são eles: nível 1, requer apoio; nível 2, requer apoio substancial; nível 3, requer apoio muito substancial. Bem, cada um desses níveis e graus de autismo tem suas próprias características, que influenciam diretamente a forma como o indivíduo se comunica e interage socialmente. Para entender melhor quais os níveis de autismo, veja quantos níveis de autismo existem e a definição de cada um deles. Assim como a deficiência mentais, que se caracteriza por registrar um funcionamento intelectual geral significativamente abaixo da média, com limitações associadas às 2 ou mais áreas
de conduta adaptativa ou da capacidade do indivíduo em responder adequadamente às demandas da sociedade. A deficiência mental pode ser nível leve. As pessoas com esse nível de deficiência podem desenvolver habilidades escolares e profissionais, chegando inclusive a prover da sua manutenção, muito embora necessitam, algumas vezes, de ajuda e orientação em situações sociais, diferente daquelas a que estão acostumadas. Moderado. O indivíduo com deficiência mental moderada tem capacidade insuficiente de desenvolvimento social, mas poderá manter-se economicamente através de programas supervisionados de trabalho. Severo. As pessoas portadoras de deficiência mental de nível severo apresentam pouco desenvolvimento motor e mínimo desenvolvimento de linguagem. Poderão contribuir apenas parcialmente para a sua subsistência em ambientes controlados. Profundo. As pessoas com a deficiência nesse nível têm um retardo intenso e a capacidade sensorial motora mínima. Mesmo com suas dificuldades, há possibilidades de adquirirem hábitos de cuidados pessoais, através de programas de condicionamento operante. A deficiência física se refere a alguma condição que dificulta a mobilidade de uma pessoa, ou seja, em alguma características que altera o funcionamento do corpo. Alguns tipos são amputação, perda ou falta de algum membro, paralisia cerebral, lesão ou malformação do cérebro, paraplegia, paralisia das pernas e pés, malformação congênita, qualquer alteração como na estrutura, órgãos, ausência de membros originada durante a vida intrauterina. Nanismo, deficiência no crescimento, tetraplegia, perda dos movimentos do tronco, pernas, braços. Portanto, como podemos observar, existem níveis e graus de deficiência que devem ser especificamente atestados pelo médico, e a necessidade específica da presença da mãe e assistência ou apoio. E ainda certo com o fundamento que estabelece o artigo 8º do CPC, eventual redução de carga horária deverá ser proporcional ao tempo efetivamente comprovada para a realização de terapias. Com efeito, a redução de 50% da carga horária fere os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e configura imposição de excessivo ônus financeiro, passível de ocasionar prejuízo à continuidade da prestação do serviço público pelo município. Ora, não se trata simplesmente de reduzir carga horária e continuar a pagar a mesma remuneração, mas sim de, além disso, contratar outro profissional que possa suprir a ausência da servidora naquele período, o que deve necessariamente ser considerado. Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Marcos Lobotkov, Prefeito Municipal. Arquive-se. Ofício 310 de 2024, de autoria Executivo Municipal, ao senhor secretário para leitura. Ofício número 310 de 2024. Senhor Presidente, com os nossos sinceros e cordiais cumprimentos, vimos pelo presente encaminhar a cópia da folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao primeiro semestre de 2024, em atendimento ao artigo da Lei Orgânica Municipal. Pela oportunidade, apresentamos nosso protesto, estima e apreço. Atenciosamente, Marcos Lobotkov, Prefeito Municipal. Arquive-se. Ofício 324 de 2024, de autoria Executivo Municipal, ao senhor secretário para leitura. Ofício número 324 de 2024. Senhor Presidente, com os nossos sinceros cordiais cumprimentos, vimos pelo presente solicitar Vossa Excelência a prorrogação de prazo por 15 dias para atendimento do requerimento número 029 de autoria de Jair Pacífico Júnior e 030 de 2024 de autoria de José Vitor de Araújo Biagi. Pela oportunidade, reiteramos o protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Marcos Lobotkov, Prefeito Municipal. Arquive-se. Moção de apoio 003/2024, de autoria de todos os vereadores,
Ao senhor secretário para a leitura. Moção de apoio número 003 de 2024. Moção de apoio para a implementação do nível superior para escreventes técnicos judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, considerando que o ingresso para o provimento de cargos e escrevente técnico judiciário do quadro do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo se dá por concurso público e possui, dentre as exigências, a conclusão do ensino médio, mas contém como conteúdo programático, além de língua portuguesa e conhecimentos gerais, questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais, culturais, nacionais e internacionais atuais, matemática, informática, raciocínio lógico e até legislação específica referente ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146/15, e conhecimentos jurídicos, com questões que envolvem direito penal, direito processual, penal, direito constitucional, direito administrativo e normas da Corregedoria Geral de Justiça. Considerando que os últimos dados fornecidos pelo TJSP era de que mais de 95% dos escreventes técnicos judiciários já possuem nível superior, inclusive por conta de suas funções serem cada vez mais complexas e exigirem conhecimentos que vão muito além do ensino médio, como prestação de informações ao público, elaboração de minutas e a expedição de atos essenciais ao andamento do processo, a implementação nas áreas administrativas e judiciárias e a operação diária desses avançados sistemas tecnológicos superam as capacidades desenvolvidas no ensino médio. Considerando que a exigência de nível universitário já é uma realidade em outras carreiras, como os técnicos judiciários do Poder Judiciário da União, Lei Federal 14.456/2022, bem como para os oficiais de justiça no âmbito do Poder Judiciário deste Estado de São Paulo, Lei Complementar Estadual número 1273/2015. Requeiro, nos termos do artigo do Regimento Interno ouvido em plenário, que seja manifestada moção de apoio desta Casa em apoio à implementação pelo Tribunal de Justiça do Estado do nível universitário aos escreventes técnicos judiciários, pois exigir o nível superior para a carreira melhorará o atendimento e a qualidade dos serviços prestados. Que a presente moção, após aprovada pelos senhores pares, seja encaminhada como prova de nossa mais veemente preocupação e apoio. Ao excelentíssimo senhor desembargador, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Fernando Antônio Torres Garcia, para a ciência, no seguinte endereço: Palácio da Justiça, 5º andar, sala 502. Diante das justificativas, esperamos contar com o apoio de todos os pares. Plenário Carlos Bacarim, 11 de julho de 2024, assinado por todos os vereadores. Em discussão. Ninguém quer fazer uso da palavra. Eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por todos, oficie-se nos termos requeridos. Indicação 039/2024, de autoria do vereador Jair Pacífico Júnior. Ao senhor secretário para a leitura. Nos termos da indicação número 039 de 2024, nos termos do artigo 214 do Regimento Interno que autoriza a propositura da indicação para fins de sugerir às autoridades competentes medidas de interesse público, e considerando que é dever do ente público municipal zelar pela segurança e pela infraestrutura urbana, de modo que as vias públicas sejam estruturadas e dotadas de adequadas condições de trafegabilidade para evitar acidentes e a promover maior segurança no trânsito local. Indico à mesa, cumpridas as formalidades regimentais, e após ouvir o douto plenário, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, sugerindo que, por meio do setor competente da municipalidade, seja providenciado serviço de recapeamento asfáltico em trechos localizados nas ruas Joaquim Pedro da Silva, nas proximidades do UBS 3 e Coronel Galdino Alfredo de Almeida, nas proximidades do CSU. Pelo atendimento, antecipo meus agradecimentos. Plenário Carlos Bacarim, 29 de julho de 2024. Jair Pacífico Júnior. Oficie nos termos indicados. Indicação 040 de 2024, de autoria do vereador Joel Moreira. Ao senhor secretário para a leitura.
Indicação número 040 de 2024. No termos do artigo 214 do Regimento Interno, que autoriza a propositura da indicação para fins de sugerir às autoridades competentes medidas de interesse público, considerando que é dever do município o adequado ordenamento da mobilidade urbana, garantindo segurança à população e mantendo as vias públicas em condição de trafegabilidade. Indico à mesa, cumpridas as formalidades regimentais e após ouvir o douto plenário, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, sugerindo que por meio do setor competente da municipalidade seja instalado um obstáculo na localidade abaixo indicada, a fim de reduzir a velocidade dos veículos que passam por aquele local. Instalação de obstáculo na rua Condé, na rua Conde Deu, próximo ao numeral 825. Pelo atendimento, antecipo meus agradecimentos. Plenário Carlos Bacarim, 31 de julho de 2024. Vereador Joel Moreira. Oficíssimo nos termos indicados. Indicação 041 de 2024, de autoria do vereador Joel Moreira. Ao senhor secretário para a leitura. Indicação número 041 de 2024. Considerando que o nosso município carece de elementos de lazer e de espaços de recreação para crianças, demandando a atenção do ente público municipal no atendimento à necessidade de lazer e de recreio, considerando o pedido dos pais que levam as crianças para brincar na Praça do Jardim Europa, considerando que as crianças atualmente dispõem com poucas áreas específicas para tal finalidade, situação que tende a comprometer a qualidade de vida da população devido à ausência desses espaços de conveniência que tanto contribui para o desenvolvimento da criança. Considerando que é direito social de todo cidadão, nos termos do artigo 6º da Constituição Federal, o lazer sendo também dever do município, incentivar a prática de atividades desportivas e a manutenção da saúde, bem-estar e do lazer. Considerando que o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 59, estabelece que os municípios, com apoio dos Estados e da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer, voltada à infância e à juventude, considerando por meio da edificação de parquinhos infantis, devidamente ornamentado e equipado, seria meio apto de criar espaços recreativos a proporcionar o bem-estar das crianças e famílias. Indico à mesa, cumpridas as formalidades regimentais, e após ouvir o douto plenário, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, sugerindo que seja estudada a possibilidade e a viabilidade de arrumar os brinquedos danificados e instalar novos brinquedos no Parque Infantil na Praça do Jardim Europa. Pelo atendimento, antecipo meus agradecimentos. Plenário Carlos Bacarim, 31 de julho de 2024. Vereador Joel Moreira. Oficício nos termos indicados. Gostaria de ver que os vereadores Alexandre e Márcio, vocês vão fazer uso da palavra. Vai usar? Não, Alexandre. Não havendo vereadores inscritos para fazer uso da tribuna, vamos dar início à ordem do dia, né? Ordem do dia. Requerimento de autoria do vereador Alexandre Estevam Silva de Andrade. Um minutinho só. Vai fazer a chamada regimental. Alderi Cláudio Vieira, Alexandre Estevão Silva de Andrade, Diego Aparecido Marques das Flores, Jair Pacífico Júnior, Joel Moreira, José Roberto de Sena, José Vitor de Araújo Biagi, Márcia Regina Enz dos Santos, Maria Helena Briano, Stefano Schwartz Reginato e Washington Ferreira de Souza. Senhor presidente, temos 11 vereadores presentes. Ordem do dia. Requerimento 031 de 2024, de autoria do vereador Alexandre Estevão Silva de Andrade. Ao senhor secretário para a leitura. Requerimento número 031 de 2024, nos termos que autoriza o artigo 210, inciso 8, do Regimento Interno desta Casa de Leis, no tocante à solicitação de informações ao chefe do Executivo Municipal sobre assuntos relativos à administração municipal, considerando-se dever e atribuição do vereador exercer a fiscalização de usar suas prerrogativas exclusivamente para atender ao interesse público e à segurança e ao bem-estar da comunidade. Requeiro à mesa diretora, obedecidas as formalidades regimentais e após ouvir o douto plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para quem encaminha essa egressa Casa de Leis, cópia do contrato de todos os empenhos e notas já pagos, referentes ao procedimento licitatório listado abaixo. Licitação 000-356/23. Ano, modalidade 2023. Modalidade tomada de preços, conforme documentos em anexo. Pelo atendimento, antecipo meus agradecimentos. Plenário Carlos Bacarim, 15 de julho de 2024. Vereador Alexandre Estevão Silva de Andrade. Em discussão.
Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se levantem. Aprovado por todos. Oficie nos termos requeridos. Requerimento 032 de 2024, de autoria do vereador José Vitor de Araújo Biagi. Ao senhor secretário para a leitura. Requerimento número 032 de 2024, nos termos que autoriza o artigo 210, inciso 8, do regimento interno desta Casa de Leis, no tocante à solicitação de informações ao chefe do Executivo Municipal sobre assuntos relativos à administração municipal, considerando ser dever e atribuição do vereador exercer a fiscalização e usar de suas prerrogativas exclusivamente para atender ao interesse público e a segurança e ao bem-estar da comunidade, considerando que fora relatado por familiares de crianças autistas do município que o transporte público van, placa FR 01D14, encontra-se parada há mais de 90 dias por falta de manutenção, de forma que as crianças acometidas pelo transtorno do espectro autista têm relatado significativa dificuldade com o atual transporte para o tratamento. Requeiro à mesa diretora, obedecidas as formalidades regimentais e após ouvido do plenário, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que informe a essa egressa Casa de Leis quais as providências que o poder público adotará para que seja restabelecido o transporte exclusivo para crianças e jovens que necessitam dos tratamentos periódicos do controle do TA. Pelo atendimento, antecipo meus agradecimentos. Bernardo Carlos Bacarim, 2 de agosto de 2024. Vereador José Vitor Araújo Biagi. Em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se levantem. Aprovado por todos. Oficie-se nos termos requeridos. Não havendo mais material destinado à ordem do dia, agradeço aos senhores vereadores e vereadoras pela presença. Exatamente às 21 horas, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Uma boa noite a todos.